Muitas pessoas são vítimas diariamente dos vários buracos nas ruas, seja danos materiais ou físicos, como o caso do José Lima, que sofreu vários ferimentos após cair em um buraco na Avenida LO 25, em Palmas. Eu passando ali de moto, depois que eu passei do semáforo, atrás de um carro, quando o carro passou, veio um buraco. O buraco maior do mundo. Vergonha para a prefeitura aqui de Palmas, cara. Uma avenida daquela com um buraco desse tamanho, e eu fui e caí dentro desse buraco. Aí o que me aconteceu? Entendeu? Queria pedir ao poder público, cara, como é que tá a nossa cidade, olha a situação. Deve estar no tempo de chuva, tá certo. Mas uma avenida daquela bem movimentada, não pode deixar acontecer uma coisa dessa não. O que muita gente não sabe é que tem o direito de ser indenizado por causa de acidentes provocados por buracos em uma via pública. O cidadão ele tem direito a ser indenizado pelo órgão federativo, ou ente público, em situações na qual ele sofreu danos causados pela omissão ou serviços prestados pelo servidor, pela administração pública, no sentido da sua omissão ou deixou o dever de cuidado de ser assistido. A Constituição Federal ela preconiza no seu artigo 37 a responsabilização dos entes federativos a danos causados a terceiros. Então o cidadão tem direito sim a ser indenizado em situações como essa. O pedido de indenização é feito por meio de um processo ao ente federativo responsável pela via. Mas, para aumentar as garantias de indenização, o condutor precisa apresentar provas. Primeiramente, tem que observar o conjunto probatório. Ele precisa registrar um boletim de ocorrência, ele precisa ter testemunhas, fotografar o local do acidente, fotografar o veículo com a sua placa, estar munido de, no mínimo, 3 orçamentos de reparação dos danos materiais causados, estar munido de laudos, seja periciais, e seja laudos psicológicos também. E tudo isso aí é a formação do conjunto probatório para ele reclamar o seu direito mediante a justiça comum contra o ente federativo que deu causa ao acidente. Um acidente em um buraco como esse, além do risco à vida, pode custar caro no bolso. Despesas médicas e gastos com mecânico, por exemplo, podem ser ressarcidos. Mas, além disso, prejuízos financeiros, como perdas de dias de trabalho, contratos ou atrasos, também podem ser reembolsados com as devidas provas. A contabilização dos danos causados, o cidadão ele vai juntar as provas, juntar recibo médico, comprovante de remédios que ele comprou, atendimentos psicológicos, atendimento médico, tudo que ele tiver gastando em virtude daquele acidente causado na via pública, ele pode apresentar isso em juízo e solicitar ressarcimento desses valores. Também a gente tem como exemplo aí os taxistas, né, que utilizam o seu veículo para trabalhar e em virtude de um acidente, de um buraco causado numa via pública e deixou esse de ganhar os seus proventos e sustentar a família, ele pode sim solicitar a reparação desse valor que ele deixou de perceber no momento que ele foi e sofreu o acidente e ficou impossibilitado de exercer a sua profissão. Na hora de fazer o pedido de indenização, alguns fatores precisam ser observados, como fenômenos naturais e se o condutor não estava irregular na hora do acidente. Importante frisar que os efeitos, os fenômenos naturais que geram dano à via pública também podem influenciar no pedido de indenização. Entretanto, a Constituição Federal ela preconiza que os órgãos federativos são obrigados a manter as vias públicas, um trânsito seguro. Agora, se estamos em época de chuva e na época de chuva acontece que aumenta os buracos na cidade, é importante observar se está sinalizada a via, se não está sinalizado, e aí isso influencia também no pedido indenizatório, né? Porque o ente público pode alegar situações de natureza, eventos naturais, e aquilo gerou um transtorno, mas não desonera o próprio ente público em indenizar o cidadão. Se o cidadão deu causa ao acidente, ou seja, vamos pegar de exemplo uma via a 40 km regulada e ele entra a 80, então ele está sendo, de certa forma, causador e assumindo o risco. Pode ser imprudente e se isso ficar comprovado em juízo, ele não terá êxito na causa.